Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar mais um programa Cristo, Esperança Nossa, com o objetivo de levar ao seu coração, ao seu lar, à sua família, a poderosa bênção de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos que você entrasse em contato conosco para nos dizer de como você está recebendo este programa em seu lar, em sua família e também na sua vida. Como que esse programa tem contribuído para a sua vida espiritual. É este o propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente: levar e apresentar as verdades de Cristo para o coração dos brasileiros. Nós estamos vivendo em momentos de cumprimento da palavra de Deus. Estamos vivendo nos últimos dias e quando contemplamos os fatos, os acontecimentos em todo o mundo e também ao nosso derredor, inclusive na área religiosa, nós podemos constatar pela palavra de Deus que esta palavra está se cumprindo. E as promessas de Jesus para a sua igreja. Igreja de Cristo não é construída de uma placa, não é construída de uma ideologia humana, não é constituída de sinais, prodígios, tão somente. Ela é construída de homens e mulheres lavados, remidos no poder do sangue do Senhor Jesus. Nós estamos aqui apresentando as cartas às 7 igrejas que foram direcionadas em Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 3, as igrejas. Estas cartas, elas têm uma representatividade importante na vida das igrejas do tempo em que foram escritas e também em todo o curso da igreja. Nós já estamos no século 21, quase 2000 anos, que a Igreja de Cristo está na terra com esse propósito, com esse objetivo de louvar o nome do Senhor Jesus Cristo e conduzir as almas para a salvação em Cristo. Ninguém é salvo por uma instituição religiosa, ninguém é salvo porque diz que acredita em Deus, acredita em Jesus, ninguém é salvo porque abraça uma teologia religiosa que aos olhos dos homens muitas vezes até encantam, se tornam maravilhosas. Mas a salvação, ela provém da fé em Cristo dentro dos parâmetros do Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele é tão simples, porque ele acolhe ao mais culto e também aquele que nenhum conhecimento da letra tem. Porque é uma mensagem do Espírito Santo de Deus, uma mensagem que vai diretamente ao coração do homem, não importando a sua posição social. E a salvação é quando alguém, ouvindo essa mensagem, crê e aceita
a obra que Cristo realizou como sendo no seu lugar. Uma obra substitutiva. Jesus não fez obra coletiva, fez uma obra pessoal. Por isso que é necessário que cada um creia, aceite e receba esta obra que Cristo realizou. E este é o propósito e objetivo da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, levar essa mensagem, para que muitas almas possam ser salvas pelo poder, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E você poderá estar juntamente conosco, levando esta mensagem, apoiando o programa Cristo Esperança Nossa, para que possamos manter esse programa no ar com a sua oferta. Você poderá encaminhar a sua oferta através da Caixa Econômica Federal. A agência é 0145, a conta corrente é 504 400, dígito 0. E a operação 003, em nome de Igreja Quadrangular Independente. E você estará nos ajudando a manter esse programa no ar, a levar estas verdades do Evangelho de Cristo para os lares e para os corações que nos assiste em toda a nossa programação. Você também poderá entrar em contato conosco para enviar o seu nome, para que você seja incluído no livro dos Mensageiros da Esperança, e estaremos diariamente orando por você. O nosso endereço para você nos enviar o seu nome para ser incluído no livro do Mensageiro da Esperança é quadrangularind@hotmail.com. Envie o seu nome e nós estaremos incluindo você no livro dos Mensageiros da Esperança, e você estará recebendo uma oração diariamente a seu favor, como ofertante, contribuinte do programa Cristo Esperança Nossa. E também você poderá fazer uso deste e-mail, quadrangularind@hotmail.com, para que você possa fazer os seus pedidos de oração também, e Deus estará te abençoando ricamente. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim.
acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, veio limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero. Existe salvação pro perdido. Senhor, diz, formoso. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a segunda carta à igreja de Esmirna. São 7 cartas apresentadas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, e hoje nós vamos falar sobre essa carta endereçada à segunda igreja. E nos diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 8: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nesta carta da igreja que estava em Esmirna, o próprio Cristo fala com as igrejas. Essas igrejas, no caso a Esmirna, era uma cidade de um potencial muito grande de relacionamento com Roma, porque ali em Esmirna havia um templo de adoração ao imperador. Havia um esforço tremendo das autoridades e dos cidadãos de Esmirna em estar próximo do Império Romano. E por isto era uma cidade que batalhava para estar em primeiro lugar
dentro do Império Romano, e ela se esforçava, e por isto abria suas portas para que o imperador estivesse em agrado. O imperador romano, ele era adorado como um deus. E é por esse motivo que a igreja que estava em Esmirna, ela passou a sofrer, padecer perseguições, e muitos perderam a vida por causa do nome de Cristo. É esta mensagem que Jesus traz a esta igreja. Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Ou seja, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. Jesus traz esta mensagem para esta igreja, dizendo: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. É importante que você, como servo de Cristo, hoje a palavra cristão, ela não está muito bem conotada como os cristãos do primeiro século. Esses cristãos aqui na igreja de Esmirna, eles estavam sendo visitados pelo próprio Cristo, que conhecia as suas obras. E qual eram as obras desses cristãos? Era a obediência, era a submissão ao nome de Cristo. Eles se negaram a adorar o imperador, e por isto sofreram grandes perseguições, por isso estavam em uma tribulação que o próprio Cristo estava contemplando. Você que sofre, que padece pelo nome do Senhor Jesus Cristo, para ser uma testemunha viva do seu poder, estamos em pleno século 21. E as perseguições, elas são cada vez piores. Porque Satanás, o príncipe deste mundo, ele luta e batalha contra a igreja de Cristo. E todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, que tiveram a sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus, deixaram o mundo e todos os seus prazeres para testemunhar do nome do Senhor Jesus Cristo. Saiba de uma coisa: você nunca estará sozinho, você nunca estará sozinha, em meio às suas lutas, em meio às suas tribulações, em meio às suas adversidades, que muitas vezes até mesmo a própria família passa a desprezar, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, por causa de testemunhar de Cristo. Embora a sua família declare que crê em Deus, crê em Jesus, mas quando você aceita e recebe Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, a sua família são os primeiros opositores da sua fé. Porque, não que eles sejam maus, mas eles, não conhecendo essa verdade, não tendo essa experiência, eles jamais irão entender e compreender a grandiosidade da graça de Cristo em sua vida. Por isto, a sua vida começa numa luta e numa batalha. Mas saiba, o Senhor Jesus está ao seu lado. Os crentes de Esmirna, os cristãos, estavam padecendo, muitos perdendo os entes queridos, porque eles não queriam negar a fé em Jesus. Muitos eram martirizados. O líder da igreja de Esmirna foi
lançado na arena. Em Esmirna tinha uma arena dos Jogos Olímpicos. Era a maior atração que havia em todo o império. Estava ali em Esmirna o grande estádio, o grande teatro em que apresentava os jogos. E neste local os cristãos eram lançados para as feras, eram queimados vivos, porque eles não queriam, não declaravam obediência à adoração ao imperador, não negavam o nome de Cristo. Nos dias de hoje, Cristo fala com esta igreja de Esmirna: tu és pobre, tu estás na pobreza, mas não é porque eles não trabalhavam, não é porque eles não ganhavam o seu sustento no seu trabalho, mas é porque eles perderam os seus bens, perderam as suas casas, foram confiscados tudo o que eles tinham, porque eles não adoravam o imperador, mas declaravam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Eles eram pobres pelas coisas do mundo, mas Jesus declara: tu és rico, porque aqueles que têm Cristo têm a maior riqueza, não deste mundo, mas têm a riqueza que Cristo tem para dar. Sê fiel, diz Jesus no versículo 10, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Serão coroados todos aqueles que forem vencedores em Cristo. Terão esta graça, este privilégio da vida eterna e serem coroados porque foram fiel a Cristo. No versículo 10 nos diz: não tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Satanás se enfurece, mas saiba de uma coisa: o nome de Cristo é o nome sobre todos os nomes. É o nome que pode proporcionar a bênção. É o nome que pode proporcionar a vitória, para que você possa ser coroado e ser coroada. A riqueza não está neste mundo. Há muitas teologias religiosas que pregam que aqueles que não têm posse neste mundo, eles não são de Deus, não são de Jesus. É exatamente ao contrário ao que Jesus diz aqui aos crentes de Esmirna: vocês são pobres, porque vocês perderam tudo por minha causa, mas vocês são ricos, porque comigo vocês têm a maior riqueza, vocês têm a vida eterna, vocês têm a coroa da vida eterna. Você que está sofrendo e padecendo, pelo nome do Senhor Jesus, saiba que você é um vitorioso, você é uma vitoriosa, porque você está caminhando para o seu sucesso, não neste mundo, mas o sucesso para a vida eterna. Feche seus olhos, forme conosco agora a cadeia da prece poderosa, e estarei orando com você, por você e pela sua família. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com esta vida preciosa, Senhor, que já te aceitou, já te recebeu como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, Senhor, que passa por lutas, por adversidades, por aqueles, Senhor, que no meio das lutas, adversidades, Senhor, enfraqueceram na sua fé, mas com esta palavra estão se despertando para se levantar novamente pelo teu nome santo e glorioso. Visita aqueles, Senhor, que ainda não tiveram este privilégio de entregar a sua vida, de aceitar como Senhor, como Salvador da sua alma. Toca nesta hora poderosamente, abre os entendimentos, remove barreiras, remove empecilhos, remove toda a obra do inimigo, quebra as cadeias, desata as amarras, que cada vida
possa neste instante estar, Senhor, se voltando a Ti e recebendo o Teu tocar, a Tua bênção, recebendo a Tua virtude, mediante esta Tua palavra, para que sejam vencedores, sejam vitoriosos, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Seja igreja viva, seja igreja poderosa, seja igreja que esteja aguardando o arrebatamento. No Teu santo nome, Cristo, eu oro, abençoo e para a sua glória. Amém. Volte a estar conosco no próximo programa Cristo, Esperança Nossa, sempre com uma palavra poderosa a seu favor e a favor de todos os seus familiares. É um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, que tem o propósito de levar a todo o Brasil a restauração da visão quadrangular.